Livro Reportagens de Além-Túmulo, Irmão X, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo de número 13. O Trabalhador Fracassado. Na paisagem de luz, antes da imersão nos fluidos terrestres, Efraim recebia as últimas recomendações do guia venerável. Vai, meu filho. Seja a próxima experiência na Terra uma estação nova de trabalho construtivo. Recorda que és portador de nobre mensagem. A tarefa que te propões é das mais edificantes. Distribuirás o pão do conforto espiritual no esforço de amor em que te inspiras. Não ouvides que energias diversas se conjugarão no mundo para distrair-te a atenção dos objetivos traçados. É indispensável que te fortaleças na confiança em Deus em todos os momentos da vida humana. Cada homem permanece no planeta com a lembrança viva dos compromissos assumidos, revelando singularidades que a ciência das criaturas considera vocações espontâneas. A luta começa na infância, porque raros pais, na Terra, estão aptos a orientar conscientemente os filhos confiados à sua guarda. Resiste, porém, e aprende a conservar tuas energias nos altiplanos da fé. Lembra a tarefa santificante, cometida ao teu esforço, e não escutes vozes tentadoras, nem desfaleças ante os tropeços naturais, que se amontoam nos caminhos da redenção. Há operários que, embora possuídos de belas intenções, estacionam inadvertidamente, por darem ouvidos aos enigmas que no mundo inferior lhes propõem em cada dia. Segue na estrada luminosa do bem, de olhar fixo no trabalho conferido às tuas mãos. Não ouvides que Deus ajuda sempre, mas, nem por isso, poderás prescindir do próprio esforço em auxílio de ti mesmo. O candidato à nobre missão, reconhecido e feliz, osculou as mãos do benfeitor e partiu. A esperança lhe acariciava os sentimentos mais puros. Não cabia em si de contentamento, pois recebera a formosa tarefa de repartir esclarecimentos e consolações entre os sofredores da terra. Com que enlevo e satisfação lhes falaria das verdades sublimes de Deus. Mostraria a função aperfeiçoadora do sofrimento, enaltecendo o serviço construtivo da dor, enquanto fornecesse testemunhos de fé na redenção própria. Exemplificando no esforço dos homens de bem, reuniria materiais divinos para melhor atender ao imperativo do trabalho conferido à sua responsabilidade individual. Todavia, consoante as observações ministradas pelo mentor compassivo e sábio, o trabalhador encontrou as primeiras dificuldades no próprio lar, ao qual foi conduzido pelas teias de carinhosa atração. Ao passo que os amigos da esfera invisível buscavam multiplicar-lhe as noções de ordem superior na recapitulação do período infantil, os genitores inutilizavam diariamente o serviço espiritual, com a ternura viciosa e imprudente. Na libertação parcial do sono, Efraim era advertido pelos amigos do caminho eterno a respeito da preparação necessária. Mas logo que regressava à vigília, no corpinho tenro, a mamãe o tratava como o bebê destinado às guirlandas de uma festa infantil. E o pai, voltando da repartição, preocupava-se em aumentar entretenimentos e frioleiras. Assim, a criança aprendia os nomes e gestos da gíria, acostumava-se a repetir as expressões menos dignas, a atacar com as mãozinhas cerradas, a insultar por brinquedo. Quase reconduzido à condição de papagaio interessante e voluntarioso, foi instado pelos amigos da esfera invisível a reconsiderar as obrigações assumidas.
Entretanto, quando falava dos sonhos que o visitavam durante a noite, a mamãezinha ralhava descontente. É por imaginação, meu filho. Vives impressionado com as histórias da carochinha. O pai ajuntava de pronto. Esquece os sonhos, Efraim. Lembra que o mundo sempre pediu homens práticos. O rapazinho, daí por diante, começou a dispensar menos atenção ao plano intuitivo. No fundo, porém, não conseguia trair as tendências próprias. Dedicava inexcedível carinho aos livros de sabor individual, onde a elevação de sentimentos constituísse tema vitorioso. Exaltava-se facilmente no exame dos problemas da religião, como se quisesse, resistindo às incompreensões domésticas, desferir os primeiros voos. No íntimo, adivinhava a realidade das obrigações que lhe competiam, mas a ternura excessiva dos pais contribuía a favor da preguiça e da agressividade. Onde Deus atirava sementes divinas, os responsáveis humanos cultivavam eras sufocantes. No colégio, Efraim não era mau companheiro. Os genitores, porém, desenvolviam tamanho esforço por destacar-lhe a condição que, em breve, a vaidade sobressaía como estranha excrescência na sua personalidade. E a experiência humana continuou, marcando o conflito entre a vocação do trabalhador e o obstáculo incessante do mundo. O plano invisível buscava insistentemente conduzi-lo ao clima espiritual adequado às realizações em perspectiva. Enquanto na Igreja Católica Romana, o rapaz não encontrava senão motivos para acusações e xingamentos. Transportado ao ambiente do culto protestante, apenas fixava expressões humanas, esquecido das substâncias divinas. Intimamente, Efraim experimentava aquela necessidade de instruir e consolar as almas. Às vezes, não conseguia sopitar os impulsos e desabafava em longas conversações com os amigos, guardando, porém, os títulos acadêmicos em vez de usá-los como forças ascensionais para um conhecimento superior. Convertia-os em entulhos lastimáveis, mantendo futilidades pouco dignas. Embalde, a esfera espiritual o convidava à luta enobrecedora, em profundos apelos do pensamento. Agora casado e fundamente modificado pelas circunstâncias, Efraim parecia impermeável aos conselhos diretos e indiretos. Enfim, depois de costear o continente infinito da revelação divina em diversas modalidades, foi dar às praias ricas do espiritismo cristão. Estava deslumbrado. A fé lhe revelava perfumes ignotos ao coração, semelhando-se à olorosa flor de mata virgem. Experimentou imediatamente a certeza de haver encontrado o lugar próprio. Ali, certamente desenvolveria o plano construtivo que lhe faltava à intuição nos recessos do espírito. Esqueceu, no entanto, que o trabalho é fruto do esforço e que todo operário precisa improvisar ou manejar ferramentas. Com 2 anos de observação, ele, que se habituara à ociosidade, recolhia-se ao desalento. Queixava de tudo e de todos. Tinha a convicção de que necessitava edificar alguma coisa em benefício dos semelhantes, mas não se conformava com os obstáculos. Quando um dos velhos amigos vinha convidá-lo ao serviço espiritual, replicava enfaticamente: Ora, seu Cunha, quem poderá destrinçar essa meada de médios charlatães e exploradores sem consciência? Francamente, sinto-me cansado. Depois que o visitante encarecia as excelências da cooperação e a necessidade do testemunho, Efraim exclamava desanimado: Não posso ocupar-me com ficções nem partilhar dessa batalha invencível. Os amigos da vida real são, contudo, infatigáveis na esperança e no otimismo. Os amigos da vida real são, contudo, infatigáveis na esperança e no otimismo. Para que o trabalhador encontrasse concurso fraterno, formou-se repentinamente um grupo mais íntimo, na vizinhança de sua residência, onde reduzido número de companheiros se propunham estudar os problemas de autoaperfeiçoamento, colimando elevados serviços no futuro.
Efraim prometia cooperar na tarefa, mas em vão o chamavam ao esforço diariamente. Estava sempre solícito na indicação dos tropeços, mas nunca resoluto na execução da própria tarefa. Cada dia apresentava uma desculpa aparentemente mais justa, a fim de justificar a ausência no trabalho. Para ele, a chuva estava sempre gelada e o calor sufocante. Os resfriados chamavam-se amidalites, bronquites, febres, dispneias. Os desarranjos do estômago classificavam-se como hepatites, estreitamentos e gastralgias. A mente viciada exagerava todos os sintomas. Quando assim não era, aludia às contrariedades com o chefe de serviço no instituto em que lecionava. Referia-se às enxaquecas da esposa, dizia das enfermidades naturais dos filhinhos em desenvolvimento. A hora, a situação ocasional, o estado físico, a condição atmosférica eram fatores a que recorria invariavelmente por fugir à contribuição fraternal. Por fim, embora experimentasse o desejo sagrado de realizar a tarefa, chegou ao insulamento quase completo, num misto de tristeza e ociosidade. Foi nessa estação de amargura que a morte do corpo o requisitou para experiências novas. Durante anos dolorosos, Efraim errou sem destino, qual ave desesperada da sombra, até que um dia, esgotado o cálice dos remorsos mais acerbos, conseguiu ouvir o antigo mentor, após angustiosas súplicas. Meu filho, não te queixes senão de ti mesmo. O dono da vinha jamais esqueceu os trabalhadores. Materiais, ferramentas, possibilidades, talentos, oportunidades, tudo foi colocado pela bondade do Senhor em teus caminhos. Preferistes, porém, fixar os obstáculos desatendendo a tarefa. Reparaste o mau tempo, a circunstância adversa, o tropeço material, a perturbação física e, assim, nunca prestaste maior atenção ao serviço real que te levara ao planeta. Esqueceste que o trabalho da realização divina oferece compensações e tônicos que lhe são peculiares, independentemente dos convencionalismos do mundo exterior. O Senhor não precisa de operários que passem o tempo a relacionar óbices, pedras, espinhos, dificuldades e confusões, e sim daqueles que cooperem fielmente na edificação eterna, sem interpelações descabidas, desde as atividades mais simples às mais complexas. Enquanto olhavas o chão duro, a enxada enferrujou-se e o dia passou. Choras? O arrependimento é bendito, mas não remedeia a dilação. Continua retificando os desvios da atividade mental e aguarda o futuro infinito. Deus não faltará, jamais, à boa vontade sincera. E quando poderei voltar à terra, a fim de renovar meus esforços? Perguntou Efraim soluçando. O benfeitor demorou a responder, esclarecendo finalmente. Por agora, meu filho, não posso precisar a ocasião exata. Todo trabalho edificante, em suas expressões diferentes, tem órgãos orientadores, executivos e cooperativos. Ninguém pode iludir a ordem na obra de Deus. Ante os novos caminhos, tens largo tempo para amadurecer os arrependimentos sinceros, porque, somente aqui, nesta zona de serviço a que te subordinas presentemente, temos 200.527 candidatos ao trabalho de consolação e esclarecimento, no qual fracassaste no mundo. Como vês, não podes regressar à terra antes deles.